Beleza? Agora vamos falar sobre a maior vilã da maioria dos artistas, né? A perspectiva. Cara, e a perspectiva ela é bem legal, tá? Ela é bem simples de você usar. Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem algumas perspectivas, né? Tem a linear, tem a. Mas isso aí não é importante, tá? É, Primeira coisa que você tem que saber é: não precisa de saber isométrica, tá? A não ser que você queira focar nisso. Mas por hora a gente só vai precisar de usar a linear, que é a mais popular mesmo, né? A perspectiva, ela é baseada nesse negócio de ponto de fuga, né? A gente tem isso daqui, né? Esse pontinho aqui no meio, e aí todas as linhas, elas meio que vão ir de encontro com essa, né? A ideia aqui, tá? Para você poder conseguir fazer desenhos legais e até cenários legais, tá? É você aprender a manipular de uma a duas perspectivas no mínimo, tá? Se você já tem as duas, tem duas no mínimo, já pode começar a tentar fazer cenários e desenhos que tenham três pontos de fuga, tá? E aí depois você passa para quatro, e aí o céu é o limite, entendeu? Lógico, não tem cinco, né? Aí você já passaria para uma perspectiva de olho de peixe, tá? Mas aqui, beleza, vamos ensinar vocês a fazer arte com um ponto de fuga. Legal? Primeira coisa que você vai fazer é criar isso daqui, né? Tem um brush, tá? Esse brush aqui eu peguei lá no canal Brush Rush do Guilherme Freitas, tá? Super recomendo se vocês quiserem aprender mais coisas sobre desenho, ele ensina muita coisa legal lá. E esse brush aqui eu peguei com ele, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse ponto de fuga aqui, certo? E aí vocês podem escolher algum lugar aí, qualquer canto aqui da tela, tá? Para vocês poderem usar isso daqui. A gente vai falar mais sobre onde colocar o ponto de fuga quando a gente estiver em composição, beleza? Por hora agora vocês só precisam de entender isso daqui, tá? Aqui a gente tem nosso ponto de fuga, certo? Aí eu vou fazer as coisas aqui extremamente simplificadas para vocês poderem aplicar isso nos futuros desenhos de vocês, tá? Vamos supor que eu quero fazer aqui um chão reto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha horizontal de um canto ao outro, ó, em cima, opa, em cima dessa minha linha aqui de perspectiva, ó. Tá vendo? Tá bem em ciminha. E aí, baseado nisso, a gente vai fazer uma rua. Como é que a gente faz para fazer essa rua, né? Aqui vai ser o final da rua, bem lá no pontinho, e ela vai vir para cá, ó. Eu vou deixar até um pouquinho mais para baixo. Vou pegar de novo o pontinho de lá, vou trazer ela mais para cá, tá? Ou seja, tudo a gente está meio que se guiando para esse meio aqui dela, né? O ponto está meio pequeno. Tudo a gente está se guiando aqui para o meio dela, né? E aí, vamos lá, vamos continuar. Aqui a gente tem a nossa rua, né? Vamos fazer aqui aquela marcaçãozinha que tem no meio da rua, aquelas faixinhas. Ela vai ser um pouquinho tortinha essa faixinha minha, tá? E aí como é que a gente faz aqui para poder demarcar, ó? A gente vai cortar ela aqui, corta aqui, tá bom? Tá bom. E aí eu vou diminuindo, ó. Conforme vai chegando lá, vai diminuindo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou só apagar esses pedaços aqui, ó. Só como vai virando uma faixa, né? Tá vendo? Isso daqui é ponto de fuga. E é basicamente isso que vocês precisam aprender. Agora vamos supor, vamos subir aqui uns prédios, né? Como é que eu subiria? Só fazer assim. E aí, esses prédios, eles também vão convergir pra cá, ó. Tudo seguindo a mesma linha, ó. Tá vendo? Fazer apenas linhas horizontais aqui. Pra fazer esses prédios. Eu vou fazer só de um lado já pra mostrar outra coisa legal pra vocês. Que eu vou marcar outra linha só pra poder marcar alguns tamanhos diferentes de prédio, sabe? Ó, que legal. Aí aqui a gente só precisa de fazer uma linha totalmente horizontal, ó. Retinha. Entendeu? Opa, deixa eu apagar esse daqui. Esse também. Esse daqui também.
Legal. A gente tem aqui o nosso final da nossa rua bem aqui, tá? É, aí, construindo essas caixas aqui, ó, que a gente fez, ó, consigo construir prédios, né? Eu consigo construir uma cidade aqui. E aí, a gente sempre pode usar essas linhas guias, né? Para poder fazer as outras coisas. Tipo, como é que eu faria para fazer uma porta aqui? Se eu seguir essa linha, né? E aí é totalmente horizontal para baixo, ó. Tá vendo como é que eu tô fazendo, ó? Totalmente na horizontal não, né? Vertical para baixo, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente tem uma porta, ó. Sacou? Isso daqui tá tudo em perspectiva, né? É... Legal. Vamos voltar para cá. Outra coisa. A ideia da perspectiva é que ela marca aonde está a altura da minha câmera. Por exemplo, aqui a nossa câmera que imagina que é uma câmera que está tirando uma foto, tá? A câmera que tirou a foto, ela está bem no meio da imagem. Aqui a câmera está bem em cima, entendeu? É como se a cena fosse algo tipo assim, ó. Vou desenhar uma câmerazinha aqui, tá? E aqui a gente tem, sei lá, vamos supor que tem aqueles estúdios, né? Gravação, ó, tá? E aqui a gente vai ter um modelo, ó. Lembra da aula de Gesturing? Tá aqui o nosso modelo, ó. Certo? Ela tá aqui posando. Com a perspectiva assim, a nossa câmera estaria assim tão alta, entendeu? Para pegar mais ou menos aqui. Se a gente descer esse nosso ponto, deixa eu deixar até ele mais forte, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Se a gente descer esse ponto de fuga para cá, ó, aqui, beleza? É como se a gente pegasse essa câmera aqui. Opa, tem um pedacinho que eu não marquei. Como se a gente pegasse a câmera aqui e descesse ela assim. Tá vendo? Porque aqui, ó, vamos tentar fazer aqui um quadrado. Para vocês poderem entender como é que isso daqui ficaria, né? É, eu vou abaixar um pouquinho a opacidade da minha guia, né? E aí a gente vai fazer ela aqui, ó. Tá, até aqui tá bom. Totalmente vertical. Totalmente vertical. Aqui. Não saiu exatamente como deveria. Acho que é esse daqui, ó. Como é que essa caixa aqui ficaria no cenário, né? Já seria uma caixa que viria pra cá, ó. Deixa eu já fazer também a linha pra cá. Essa linha daqui a gente segue essa daqui, ó. E aqui a gente segue aqui. Isso daqui a gente está desenhando uma caixa, como se ela fosse uma caixa meio transparente, sabe? Que a gente pode ver através dela. Entendeu? É isso daqui que está acontecendo, ó. A gente está vendo mais. A nossa vista é como se ela tivesse mais de baixo para cima, quando o nosso ponto de fuga está lá para baixo. E quando o nosso ponto de fuga sobe, aí é como se a gente estivesse vendo de cima para baixo, entendeu? É, quando a gente tem esse ponto de fuga fora da cena, por exemplo, tipo, como se ele fosse aqui, eu vou aumentar ainda mais, ó, como se ele fosse daqui, por exemplo, é como se a gente estivesse quase que em cima vendo vendo a cena, né? Tem uma arte do Gara que a câmera tá bem por cima dele, é muito legal de mostrar isso para vocês. Deixa eu fazer uma pausa aqui, vou pegar a imagem e vou mostrar para vocês. Ó, encontrei aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Nossa, se bem que é uma imagem bem aproximada, tá? Mas tá vendo o jeito que a gente vê o Gara aqui nessa cena, ó? A câmera tá sendo vista bem de cima para baixo nele, entendeu? E a mesma coisa a gente tem
tem essa angulação em várias outras cenas até do anime, né? Por exemplo, aqui, ó. Acaba que fica até um pouco distorcido, né? Eu não sei se essa imagem aqui é oficial mesmo. A cabeça parece estar um pouco maior do que deveria estar. Ó, deixa eu pegar mais uma imagem que a câmera tá um pouco mais de cima, ó. Tá vendo? E a mesma coisa acontece se a gente pegar esse nosso ponto de fuga aqui, né? E jogar ele lá para baixo. Assim, ó. A gente vai ter umas cenas de dos personagens sendo vistos bem de baixo para cima. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui legal de exemplo para vocês, um segundinho. Beleza, já achei uma imagem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Saca só. A gente tem aqui, ó, essa cena, né? O personagem ele tá sendo visto bem de baixo para cima, né? Que é o que aconteceria se a gente deixasse o ângulo de câmera assim. É... O ângulo de câmera não, o ponto de fuga. Agora, por exemplo, vamos pegar aquele nosso mesmo cenário que a gente construiu, né? Aqui em cima, ó, esse daqui, e vamos mudar um pouquinho o ângulo de câmera dele para vocês verem o que é que acontece, né? Eu vou subir, vou deixar ele até aqui, ó. Vocês vão ver que a câmera vai parecer que está bem abaixada agora, ó. Ó, vou fazer de novo aquela linha que demarcava a rua. Vocês vão ver que é tudo as mesmas linhas, tá? E aí, a rua aqui agora é do. A linha agora aqui é dos prédios, né? Primeiro. No caso, a direita ali a gente não marcou, né? E aqui a gente já marca da rua, ó. Marca pra cá. E a gente marca aqui. Opa. A gente marca aqui, ó. Aí aqui a gente tem a rua a linha da rua, né? Que é bem pequenininho. E aqui a gente tem já os prédios, ó. Tipo, olha como é que eles parecem agora bem maiores, né? Acho que esse primeiro aqui era assim. Esse daqui assim. Deixa eu até tirar, ó. Tá vendo? Já parece agora que a gente é uma formiguinha, né? Visualizando os prédios, né? Aqui a gente teria já uma porta, ó. Vou fazer bem mais ou menos, só pra vocês poderem ter mais noção, né? Do que é que eu tô falando, ó. Saca só a diferença disso daqui pra cá, ó. Pegaram a diferença? Então, é isso, né? Com um ponto de fuga, é isso. É isso que vocês vão ter. Vocês vão ter sempre uma imagem se afunilando para algum lugar. O que é mais comum, né, na maioria dos desenhos e dos desenhos vendíveis são pelo menos, né, dois pontos de fuga. Deixa eu aumentar só isso daqui rapidinho. São dois pontos de fuga, né? Vamos supor que eu vou deixar um aqui, tá? E aí eu vou adicionar mais um aqui. Não, vou deixar ele até de fora. Mais interessante essa cena, ó. Agora, para deixar mais fácil de visualizar, eu vou mudar a cor desses pontos de fuga, para vocês poderem ter mais noção, ó. Um será azul e o outro eu vou deixar como vermelho, ó. Aqui a gente tem dois pontos de fuga. Com dois pontos de fuga, fica muito mais fácil de a gente construir uma esquina, por exemplo. Ó, por exemplo, aqui é exatamente onde se cruza as linhas, né? É mais ou menos por aqui, assim. É algo por aqui, ó. E aí, como é que ficaria essa esquina? Eu vou diminuir um pouco as duas aqui. Dá uma olhada nisso, que legal, ó. Lembra daquela linha que a gente fazia aqui, né? Pra poder encontrar, ó. A gente vai fazer essa mesma linha, ó. Indo de encontro com ela, ó. Tá vendo? Eu tô só seguindo a linha. Só que aqui a gente também vai fazer, como se fosse uma outra cidade, ó. E aí é a mesma coisa daqui pra baixo, ó. Daqui eu vou tracejar pra cá. E daqui eu vou tracejar pra cá, ó. Tá vendo que eu tô sempre acompanhando essas linhas, né? Aí aqui a gente só vai fazer de novo aquelas linhas verticais que eu falei pra vocês, ó.
Você só precisa de fazer ela totalmente vertical, né? Vou até fazer uma variação aqui de tamanho. Vou puxar uma linha daqui, puxar outra linha daqui. Totalmente maluco, totalmente sem planejar nada, tá? Pra vocês verem como é que isso daqui funciona. Na real, essa daqui tinha que vir daqui, ó. Vou fazer esse prédio aqui ser o mais baixinho. Olha que legal. Agora eu só apago, ó. Aqui eu vou apagar esse aqui. Esse daqui eu vou apagar esses dois, que eu quero ele bem alto. Esse daqui eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Aí aqui, ao invés de eu fazer uma linha reta, eu posso seguir essa linha daqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Eu sigo agora azul, ó, pra poder fechar. Porque do mesmo jeito que eu fiz esse lado aqui seguindo azul, né, encerrar esses prédios aqui, eu encerro com azul, que é esse ponto de fuga que estava vindo daqui. Aí agora quando a gente tira as linhas, ó, tá vendo? A gente tem uma esquininha, né? Vou voltar até aqui e vou puxar outra linha pra cá, pra ficar ainda mais visível pra vocês. Aqui a gente tem outras linhas horizontais, né? Aqui seria como se fosse a demarcação da rua. Fiz com a outra. E aqui é a mesma coisa, ó. Bem no cantinho, tá vendo? Agora eu vou tirar as linhas guias, ó. Tá vendo como a gente tem uma cidade aqui, ó. Isso daqui a gente pode fazer umas portas assim, seguindo essa linha vermelha, né? A gente vai se apoiar nela, ó, pra fazer, ó. Fiz até que bem torto. Aí as portas desse lado aqui, a gente já usaria as linhas azuis pra fazer, ó. Tá vendo, ó? Ponto de fuga, ele é uma ferramenta, tá? Para você poder se guiar para o seu desenho fazer sentido visual, né? Ele ter alguma lógica visual. Lógico que dá para você construir muito mais coisa, além de prédio e cidade, até coisa orgânica. Por exemplo, como é que você faria para fazer uma árvore em perspectiva, né? Eu gosto de pensar sempre em caixas, sabe? A perspectiva eu gosto de construir tudo usando caixas, por exemplo. Ó. Vamos criar uma base aqui de uma caixa, tá? A gente tem essa linha aqui, tem essa linha aqui. E a gente vai construir uma árvore usando uma caixa, tá? Aí a gente sobe ela até aqui, pode ser? Sobe ela até. Pera aí. Tá. Na verdade ela viria pra cá. A gente vai subir até aqui. E aí a gente vai usar agora a linha vermelha para se apoiar para poder vir para cá. E a gente traz ela totalmente verticalmente para cá. Vou puxar ela para cá e vou puxar isso aqui para cá. E por último eu só tenho que linkar isso aqui lá em cima. Né? Esse pedacinho aqui. Aqui a gente tem uma caixa. Dentro dessa caixa aqui, a gente vai construir essa árvore, tá? Vamos supor que a nossa base vai estar aqui, ó. Né? Eu quero que essa seja uma base mais circular. Pensando que isso aqui é um cilindro, ele vai subir, ele vai ter um teto até chegar lá em cima, né? E lá em cima, ó, ele tem que ter um formato correspondente ao formato daqui de baixo. Por quê? Pra gente poder pra gente poder linkar uma linha na outra, ó. Tá vendo como ainda assim, todo esse cilindro que ele tá em perspectiva, aí eu vou pegar o centro disso daqui, né, o que seria, e vou puxar aqui pra fora, ó. E outra coisa, conforme a linha do horizonte, né, que é essa linha daqui, né, que é a retinha, conforme ela vai ficando, o desenho vai ficando para longe dela, ele vai se distorcendo mais, né? Já aqui embaixo, ó, ele já seria já bem retinho. Tá uma bagunça, mas logo logo vocês vão conseguir entender o que é que eu tô fazendo aqui. Ó, legal, a gente agora tem todo esse rascunho aqui, né?
que eu vou fazer para deixar mais fácil para mim poder desenhar? Eu vou tirar essas linhas guias daqui e vou dar uma diminuída nesse rascunho que eu fiz. Aí aqui eu já tenho já o desenho já da minha. Vou fazer uma árvore de Natal aqui, né? Aproveitando que é dezembro agora. Tô lançando o vídeo, ó. Agora eu tenho uma árvore de Natal em perspectiva. Lógico que essas linhas aqui estão meio erradinhas, né? Eu vou arrumar elas agora, ó. Aqui a gente tem a base dela, ó. Aqui a gente vai colocar uma trilhinha. Legal? Então a gente agora tem, ó, uma árvore feita em perspectiva, se baseando nas essas linhas de pontos de fuga, né? E a mesma coisa a gente pode fazer para poder desenhar nossos personagens, né? Como é que seria um personagem com pontos de fuga, né? Deixa eu diminuir agora um pouco isso daqui para poder mostrar melhor para vocês. Ficariam os personagens assim. Primeiro vou ter que repintar isso daqui porque não pintou tudo, né? Mesma coisa pro outro lado. Legal. Vou deixar um pouquinho maior na real. Jogar pra cá. Então, a gente tem as duas aqui, né? Como é que eu faria para agora construir um personagem aqui dentro? Como eu falei para vocês, o ideal é usar caixas, né? Então a gente vai construir agora aqui um personagem. Como é que seria? Vamos pensar agora aqui na cabeça dele. Vou construir uma caixa aqui. Opa. Aqui já viria o tórax dele, ó. Na verdade, uma linha mais acima, né? Eu gosto de fazer uma bolinha. Vocês viram que eu tô usando essas linhas daqui, ó, para poder me apoiar e fazer a direção dele, o quanto, como é que ele é para ser visualizado. E aí eu vou construir no meu personagem em blocos. Depois que eu faço isso, eu vou ter o rascunho, né? Já pronto. Eu só vou precisar de diminuir. E aí então é só eu começar a encaixar as coisas, né? Por exemplo, aqui a gente já encaixaria o nariz, né? Colocaria uma boquinha aqui. Aqui a gente tem um queixinho, ó, que ele vai vir aqui para baixo, né? Pescocinho. Opa.
Isso aqui é um personagem totalmente genérico, né? Vocês podem tá fazendo isso com os personagens de vocês, com bastante características e tal, né? E é assim que a gente desenha uma pessoa, né? Em perspectiva, ó. Ó, tirando o grid, tá vendo? A gente já tem uma pessoa aqui, basicamente, ó. E tá em perspectiva. Entenderam? Basicamente é isso, então, né? Aprendam a usar o ponto de fuga, tá? Lembrando que o ponto de fuga ele também não precisa ser sempre alinhado, tá? Você pode sim fazer, sei lá, um ponto de fuga aqui em cima e outro aqui embaixo, né? Algo tipo assim, ó, tá? A ideia é que sempre a sua linha do horizonte, tá? Ela vai estar alinhada com os seus pontos de fuga. Então, se você tem dois pontos de fugas desalinhados dessa forma, a sua linha do horizonte, ela é assim, ó. Ela é tortinha. E aí é a partir daqui, tá? Que você vai construir aqueles prédios que eu tava falando pra vocês, ó. Sacou? Ó, tá, tá vendo? A mesma coisa vai. E assim vai indo, ó. Tá. E a mesma coisa pra fazer personagem, né? Vamos supor que a gente tem um personagem aqui. Isso aqui no caso seria só a cabeça dele, tá? Né? A gente tem um personagem aqui, ó. E sei lá, a gente tem um outro personagem aqui. Seriam as caixas torácicas deles. Ó, entendeu? Basicamente é isso. É como se tivesse aquelas fotos que. É tipo, parece que é uma foto aqui, outra que foto aqui, né? E é isso. Quanto mais próximo em sentido vertical também, né? Quanto mais próximos elas estiverem assim, né? Mais distorcida a sua imagem fica, tá? E quanto mais você fizer afastando elas, né? Mais natural, em aspas, né? A sua imagem vai ficar. Entenderam? Basicamente é isso. Se você ainda ficou um pouco difícil, né? Você pode se aprofundar mais aí. Tem diversos vídeos no YouTube aí de várias pessoas falando sobre perspectiva. E tem um curso que ele é muito famoso chamado Drama Box. Você vai desenhar muita caixa lá, mas você vai aprender a manipular caixas como um deus, tá ligado? Então, é isso, tá? Perspectiva é isso. Aprendam os pontos de fuga e aprenda a colocar as caixas aqui dentro. Se você aprender isso daí, você já está dominando muita coisa e até mais do que o suficiente para você poder já conseguir fazer suas vendas, tá? A sala foi um pouquinho mais longa, mas é o essencial. Show?